Olá, a paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã. Trago-vos uma mensagem de fé, ânimo, vigor e esperança para este momento, que traz como tema a última palavra é de Deus e traz como texto base Isaías no seu capítulo 54, no verso de número 16, e nos diz o seguinte: Eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo e que produz a ferramenta para a sua obra, também criei o assolador para destruir. O versículo lido, inserido no capítulo 54 de Isaías, é um hino, um louvor, assim como o capítulo 53, que é um hino do servo de Yahvé. Seu autor é o profeta Isaías, que por fazer diversas menções ao Messias, recebe a alcunha de profeta messiânico. O livro de Isaías é uma obra sumamente extensa e reúne tradições proféticas de 4 séculos, ou seja, tradições proféticas de 400 anos. Nesse longo trajeto histórico, o povo do Reino do Norte experimenta a dominação assíria. O Reino do Norte experimenta, então, o fim da monarquia, experimenta a escravidão do exílio pela sua velada idolatria. O livro de Isaías ele é dividido em 3 sessões. A segunda sessão, que compreende o período do exílio, que se estende do capítulo 40 ao capítulo 55, encontra-se o capítulo 54, a qual fizemos menção ao seu versículo de número 16. O contexto histórico bíblico nos revela que Tiglat-Pileser fez de Israel uma província da Assíria. Esse rei assírio fez de Israel uma província da Assíria. Quando Tiglat morreu em 727 a.C., seu filho Salmanaser V ocupou o trono da Síria de 727 a 622 a.C. Oséias, rei de Israel, então, conspirou com o rei do Egito contra a Assíria, no esforço de ganhar a sua independência. Salmanaser respondeu logo com uma forte invasão de Israel. Sitiou a cidade de Samaria por mais de 3 anos e assim iniciou o declínio do Reino do Norte no princípio do ano 621 a.C. Assim terminou o Reino de Israel. As 10 tribos do norte ficaram perdidas para sempre. Foi um nítido caso de genocídio ou a destruição nacional das 10 tribos do norte, as tribos de Israel. É nesse contexto caótico de destruição que Deus usa o seu servo Isaías, que ainda que estivesse experimentando cativeiro junto com o povo, escravidão em terra estranha, a destruição de sua terra, mas a esperança no Deus de Israel jamais poderia ser perdida, jamais poderia ser destruída. É nesse contexto de dor e sofrimento que Isaías conclama o povo de Deus do cativeiro a se regozijar em louvor a Deus pela salvação que ele traria futuramente. Canta alegremente ao estéril que não deste à luz, rompe em cântico e exclama com alegria: tu que não tiveste dores de parto, é o que nos diz o versículo 1 de Isaías, capítulo 54. O povo que atraiu a ira divina pelos seus atos idólatras, trocaram a adoração a Deus, ao Deus de Israel, por deuses estranhos. Tinha a promessa, porém, conforme o louvor de Isaías, de ser amparado por Deus. Versículo 7 diz assim, de Isaías 54: Por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. E me faz lembrar isso aí de Salmos de número 30, versículo 5. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Ainda que o povo houvesse se distanciado de Deus anteriormente, mas Deus não se esquece do povo, da sua promessa. Deus não se esquece do povo, da sua aliança, nem tão pouco de nenhuma das promessas feitas ao teu povo. Fica tranquilo, meu irmão. Fica tranquila, minha irmã. Durma em paz esta noite. As promessas de Deus sobre a tua vida não foram por Deus esquecidas e Deus as cumprirá para a glória e honra do seu santo nome. Isaías capítulo 49, versículo 15 diz-nos o seguinte: Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que estes dele se esquecesse, contudo, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor Jeová. Em suma, Isaías capítulo 54 é um convite à alegria. Nesse capítulo, a esterilidade se transforma em fecundidade. Nesse capítulo, as cinzas formarão brasas novamente em chamas. O referido texto é um texto de salvação, é um capítulo que traz salvação em si para o povo de Israel. O versículo 7 expressa o sentimento de abandono no exílio, de solidão, mas este abandono está no fim. Deus recolherá os exilados com compaixão e ternura.
a redenção é iniciativa de Deus, é um dom divino. Aqui Deus toma a iniciativa para o perdão e a libertação do teu povo arrependido em meio à dor do cativeiro. A nação de Israel, que se encontrava desterrada no exílio, tinha esperança. Deus não os esquecera. Certo adágio popular afirma: a esperança de muitos é a última que morre, mas a nossa esperança não pode morrer jamais. Geralmente as lutas e desertos que atravessamos possuem caráter pedagógico, é o que geralmente possuem. É no deserto que Deus fomenta em nós o crescimento espiritual, troca o leite por alimento mais sólido, forte, te capacitando com maturidade. No deserto crescemos após sermos forjados por Deus. 1 Pedro 4, versículo 12. Amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós, como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Versículo 13. Contudo, alegrai-vos por seres participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegrais e exulteis na revelação da sua glória. Romanos 5, versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência é a experiência. Versículo 4. E a experiência, a esperança. O deserto nos ajuda no processo de santificação. É no meio do deserto que nos aproximamos mais de Deus, em orações e jejuns. E muitas vezes Deus usa o deserto para que dele nos aproximamos. É em meio à dor e à luta e provação que nos tornamos mais íntimos de Deus. Igualmente na santificação, deserto é o lugar de mudanças, é o lugar onde Deus forja caráter, é o lugar onde Deus nos molda conforme a tua vontade. Deserto é faculdade de Jeová em nossas vidas. Mas fique tranquilo, este deserto não te destruirá, este deserto não aniquilará a tua fé, este deserto não aniquilará a tua esperança, este deserto não minará, não acabará, não arruinará as tuas forças. Ainda que o inferno diga o contrário, a última palavra é de Deus. Deus tem esperança em lugar de desesperança. Deus tem promessa de fartura em terra árida, em terra seca. Deus mudará o seu cativeiro. Aqui, o capítulo 54 é um capítulo de salvação em lugar de desesperança, é um capítulo de vitória em lugar de provação e de lutas, melhor dizendo. Há esperança mesmo em meio à luta, em meio à provação. Ainda que você olhe para todos os lados e apenas enxergue dor, luta e sofrimento, Deus tem porta de bênção e vitória para abrir para ti, para abrir para você. Deus tem esperança em lugar de desesperança. Deus tem promessa de fartura em terra seca e árida. Deus mudará o seu cativeiro. Aonde o inferno tentou colocar um ponto final na tua vida, Deus retira o ponto final, coloca uma vírgula e continua a escrever a tua história de vitória. Há esperança para ti, meu irmão. Há esperança para ti, minha irmã. Jó 14, versículo 7. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, o seu tronco correr no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. A última palavra é de Deus, por isso louve. Ainda que a situação seja diversa, ainda que a situação diga ao contrário, louve a Deus, como Israel no cativeiro. Mas louve a Deus, porque há promessa de redenção de Deus para a tua vida. Receba a vitória, a exaltação de Deus na tua vida, no teu lar e família, para a glória de Jesus.